Pessoal, o filme do Batman já chegou nos cinemas, parece até que a Warner aproveitou aí esse período de carnaval para antecipar a pré-estreia do filme, e eu vou contar aqui pra vocês tudo o que eu achei sobre esse filme aí do meu personagem, do meu herói preferido. Então já aqui no começo do vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, porque o seu like ele ajuda demais, que você não faz nem ideia, e bora lá começar esse vídeo. Bom, eu já vou adiantando aqui pra vocês que esse vídeo, muito diferente dos outros que eu sempre gravo aqui pro canal, ele é um vídeo que não tem roteiro, então provavelmente muitas coisas que eu vou falar aqui agora pra vocês são coisas que realmente eu senti assistindo o filme, não são coisas que eu criei toda uma linha certinha pra eu criar ali uma linha de raciocínio aqui pra vocês entenderem melhor aqui a minha história, ou a história, o que eu achei sobre o filme, tá vendo? E provavelmente vai acontecer muito disso daqui, de eu gaguejar em algumas formas, porque realmente aqui eu não sei exatamente o que eu vou falar, eu tô falando muito da minha cabeça porque eu quis trazer esse filme aqui, falando sobre o filme do Batman, realmente de uma forma mais espontânea pra falar aí pra vocês o que eu achei. Porque primeiramente o Batman, ele é o meu personagem de super-herói aí preferido, eu gosto bastante, eu já assisti aí praticamente todos os filmes do Batman, e pra esse filme específico do Batman, estrelado pelo Robert Pattinson, eu tava muito ansioso pra ele. Eu lembro desde a época que o Ben Affleck iria protagonizar esse filme, só que aconteceu diversas reviravoltas e ele acabou saindo do projeto. Eu acompanhei cada passo desse filme aí, até ele se tornar essa obra-prima, que eu já adianto pra vocês aí que o filme é excelente. Então, primeira coisa aqui que eu queria já comentar com vocês do filme seria sobre a história, e depois a gente vai conversar aí um pouco sobre cada personagem em si, porque cada personagem aqui vale comentar um pouquinho mais detalhadamente sobre eles. Bom, primeira coisa, a história do filme, como a gente já sabia, o filme ele seria um pouco mais de investigação, ele teria esse clima mais de filme noir, que é aquele suspense policial, e eu gostei muito dessa estética do filme. Por mais que o filme ele seja bem longo, cada momento do filme, cada minuto é extremamente bem aproveitado, porque é algo que eu até vi outras pessoas falando, que o filme ele tem uma barriga, ou às vezes ele tem uma narrativa bem lenta. Eu discordo completamente, porque você se entrega para cada cena do filme, porque cada cena do filme ela faz parte da história. Muitas vezes quando você vai ver aí um filme de ação, um filme de suspense ou qualquer filme de outro gênero, você vê que o filme ele tem uma história central, e muitas vezes a gente sai dessa história central para dar uma respirada, e é nesses momentos aí que o diretor e o roteiro aproveitam para desenvolver os personagens, tratando de assuntos que não tenham necessariamente nada a ver com a linha principal que carrega a trama. Aqui no filme do Batman não. Toda hora é eles retratando aí sobre a história. O filme ele tem muito conteúdo, é o tempo todo ali o Batman indo atrás de uma pista que leva a outra, que liga a outro personagem. Sempre quando ele vai tratar de determinado assunto com os mais diversos personagens, é sempre relacionado à história, então eu gostei bastante disso, porque o filme todo é sempre ali ligado naquela história central do filme. Mas eu já vou adiantar para vocês que eu achei esse filme nessa questão de sempre retratar a história, às vezes um pouquinho maçante, porque como o filme ele é bem longo e é o tempo todo você tendo ali que acompanhar cada descoberta nova do personagem, senão você acaba se perdendo na história, às vezes isso deixa você um pouco cansado, porque querendo ou não, quando ele descobre uma coisa e leva a outra, já se passou mais de 2 horas de filme e você tá ali sentado, por mais que você esteja totalmente entregue para aquela história, tem uma hora que você acaba realmente desconectando um pouco, porque o filme, ele querendo ou não, é muito longo. Porque, ó, e eu já vou adiantar aqui, tá, que esse vídeo aqui, ele vai ser um vídeo com spoiler, então fica alerta aí, se você não assistiu o vídeo, assiste o filme primeiro, ou se você não liga, já fiquem avisados aqui que eu vou comentar como se eu estivesse conversando com uma pessoa que já assistiu o filme. Bom, como eu tava dizendo aqui, né, o filme basicamente ele tem uma história que é o seguinte: o personagem do Batman, ele tem que achar aí o personagem do Charada, só que o personagem do Charada, ele tá indo atrás e ele tá matando todas as pessoas que fazem parte de uma rede de corrupção. Então o Batman, ele meio que trilhando esse caminho para encontrar
encontrar o Charada, ele acaba descobrindo essa rede de corrupção e ele também vai encontrando ali os personagens que fazem parte dessa rede de corrupção e acaba prendendo esses personagens também. Então, nessa determinada hora que ele descobre essa rede de corrupção, a gente descobre que também os membros que fazem parte dessa rede, eles têm uma treta entre eles e acontece uma coisa que leva a outra reviravolta, e é nesse momento que eu acho que a história acaba se perdendo um pouco. É tanto que eu comentei com uma pessoa que eu fui assistir o filme junto, e nesse determinado momento do filme eu acabei desligando um pouco ali da história e falei, tá bom, já entendi que esses personagens eles têm uma treta ali entre eles, então vai, beleza, desconecta um pouco, então eu até me perdi um pouquinho ali na história. Mas eu acho que no começo do filme, principalmente, a história e toda essa questão da investigação é muito bem amarrada. Eu não lembro agora se foi o Matt Reeves que escreveu o roteiro aí do filme, eu achei que principalmente ali no começo do filme a história ela é muito bem amarrada. Mas o filme ele se torna um pouquinho cansativo e você se desconecta um pouco no final, principalmente porque você observa que o filme ele tem muito uma estrutura de 4 atos, que tem ali o personagem descobrindo a premissa da história, ele desenvolvendo ali toda a premissa da história, no final ele meio que resolve ali o conflito, que é quando ele consegue capturar o Charada, só que aí depois você percebe que tem toda uma outra treta e vai gerando ali um 4º ato, que nessa transição do 3º pro 4º ato, você acaba... É o momento que você percebe ali que o filme ele precisava dar uma pausa na informação e trazer ali um pouco mais de cenas de ação. Bom, agora já falando sobre as cenas de ação, é um ponto que eu converso para vocês que me decepcionou um pouquinho. Porque por mais que o filme ele seja ali muito um filme noir de investigação, quando eu vi os trailers e quando eu fiquei sabendo que o Matt Reeves seria o diretor desse filme, a minha percepção, a minha ansiedade em relação ao filme aumentou muito ali pro ponto de vista da... Caraca, vocês estão ouvindo? Tá, mas deixa, vamos lá. Minha ansiedade em relação aí às cenas de ação tinha aumentado bastante porque o Matt Reeves, ele é um cara que sabe dirigir muito bem as cenas de ação. Você pode ver isso principalmente ali a partir dos filmes do Planeta dos Macacos, da trilogia que ele dirigiu, que as cenas de ação, elas são todas muito boas, elas são todas bem organizadas. Aqui as cenas de ação, elas são boas, elas são organizadas, só que eu achei que poderia ser um pouquinho a mais, porque os momentos onde o Batman ele vai lutar ali contra os capangas ou contra os bandidos, eu achei que eles poderiam, não sei, eu acabei achando muito mais do mesmo. A forma como ele luta lembra muito a característica e o estilo de combate que o Batman do Christian Bale utilizava, que é aquela forma bem mais quadradona, ele é meio durão também às vezes na hora de bater, ele tem uma brutalidade bem interessante que todos os outros Batmans que foram apresentados no cinema depois dos filmes do Christopher Nolan sempre traz essa brutalidade. Então a brutalidade ali do personagem é muito bem apresentada, só que eu achei que as cenas de ação em si, elas poderiam ser muito mais instigantes, no sentido de ser um pouquinho mais criativas. Eu não gostei muito, até porque muitas das cenas de ação, elas acontecem ali em momentos mais escuros, então você percebe muito bem que é um artifício ali que o diretor optou por utilizar para esconder ali os dublês. Então, em relação às cenas de ação, me decepcionou um pouco, principalmente ali quando eu vi a cena do Batmóvel. É claro que a cena do Batmóvel eu achei fantástica, mas eu esperava muito daquela cena, principalmente ali quando eu vi o comecinho dela, que por falar nisso, cara, a cena que o Batmóvel aparece aqui nesse filme é incrível, cara. Eu lembro, nossa senhora, mano, a cena que o Batmóvel aparece é incrível. Eu vou contar como que aparece, porque, cara, aquela cena é linda demais. Você vê ali, você cria toda uma perspectiva em relação àquela cena que você acha que o personagem do Batman ou da Mulher Gato pode acabar se dando mal, só que aí quando o personagem do Pinguim ele vira pro outro lado e ouve ali o barulho do ronco do motor e as luzes ali do carro vai se acendendo e você vê ali que o motor ele vai ficando vermelho, a luz ali do fogo do motor também vai acendendo e o ronco do motor vai aumentando, e como eu assisti numa sala de cinema aqui, o som é bem melhor do que essas salas convencionais, cara, o som ele parece que tava no talo ali, aquela construção daquela cena que ele aparece pela primeira vez, eu achei incrível. O que me decepcionou um pouco é porque eu esperava ver a cena de um ângulo um pouco mais amplo, então eu queria ter visto o Batmóvel se movimentando de um plano um pouco mais aberto para ver a trajetória que ele
tá fazendo. O Matt Reeves, ele opta aqui, nessa cena do Batmóvel, por utilizar ali um recurso onde ele coloca a câmera sempre muito próxima ali do Batmóvel, então você vê ali que tudo tá muito próximo do Batmóvel e o personagem que ele quer capturar também, sempre quando vai ser filmado, tá muito próximo, então você acaba não tendo uma visão muito panorâmica para você realmente entender aonde que tá o carro, qual é a distância, ou você vê ele passando ali entre os carros ou entre os caminhões. Então essa questão aí das cenas de ação, ela me decepcionou um pouco. Talvez a cena melhor assim de ação seja a do final, porque é uma cena ali que você realmente observa que o Matthew Reeves, ele não tá nem um pouco com vergonha de fazer ali um filme de super-herói. E por mais que você veja aí pessoas falando, é um filme de investigação, é um filme noir, é um filme de suspense, sim, o filme do Batman, ele tem todos esses elementos, mas é um filme de super-herói. Você observa ali que tem todas as características dos filmes de super-herói, e esse plano final do Charada, por mais que ele destoie um pouco do que tudo que estava sendo apresentado em relação ao filme, ao próprio personagem, por mais que isso destoie um pouco, cara, isso é totalmente plano de um personagem ali de vilão de quadrinho, que é ele basicamente ali destruir ali umas barreiras para inundar a cidade. Cara, isso é muito desenho animado, isso é muito parecido assim com algumas características que os vilões de quadrinho realmente têm, que é destruir ali toda a cidade. Eu achei bem interessante, por mais que ali destoie um pouquinho, mas trouxe aquele elemento de quadrinho que eu achei bem interessante. Mas agora vamos falar aí um pouquinho sobre... Não, antes de falar sobre os personagens, eu queria falar um pouquinho mais sobre as características assim da estética do filme, porque realmente a estética do filme é algo que chama muita atenção. O filme, você percebe que Gotham é apresentada aí pra gente de uma forma onde a cidade parece que tem toda uma mitologia, e a forma como o Batman ele cria ali essa mitologia dele mesmo, eu achei muito interessante. Essa questão de ele criar ali um medo pros inimigos dele e achar que todas as possibilidades de sombra que tem ali na cidade de Gotham, os inimigos dele podem achar que o Batman pode sair de qualquer lugar. Eu achei realmente muito legal. A estética ali de Gotham traz toda a característica ali de filmes dos anos 50, do expressionismo alemão, ao mesmo tempo que Gotham traz um ar de modernidade para ambientar a gente nos dias atuais. Então o paralelo que ele faz entre essas duas estéticas eu achei realmente muito bom, combina ali com a proposta do filme, e realmente essa Gotham ela lembra muito a Gotham do filme do Coringa, que é aquela Gotham sempre muito suja, sempre muito pichada. Você vê ali que muitas pessoas são corruptas e o tempo todo você fica ali com a sensação de que você não pode confiar em ninguém. E por mais que o filme ele seja muito escuro o tempo todo, isso combina perfeitamente com a proposta do filme, principalmente quando eles fazem essa questão da escuridão ficar contrapostas ali com alguns tons de vermelhos e de amarelo que vai aparecendo o tempo todo ao longo do filme, o que combina muito bem com todo o conteúdo promocional que estava sendo divulgado em relação ao filme. Então essa questão ali do vermelho e do amarelo aparecer com muita frequência, realmente eu achei que combinou bastante, esteticamente ficou bem bonito. Mas agora vamos falar um pouquinho aí sobre os personagens, que eu acho que esse vídeo já tá até ficando um pouquinho longo, mas vamos que vamos, porque eu quero falar aqui, vocês vão ter que me ouvir falar desse filme, porque realmente eu gostei bastante. Vamos começar ali por alguns personagens secundários. O Alfred, que foi interpretado aqui pelo Andy Serkis, eu gostei até que ele apareceu pouco, porque nos outros filmes ele era sempre muito presente. Eu achei interessante aqui ele fazer participações bem específicas nos momentos específicos, então eu achei um personagem ali bem interpretado pelo Andy Serkis. Eu acabei gostando de ele ter aparecido pouco e deixar que o Batman ele resolva tudo ali em relação a encontrar o Charada de uma forma mais individual. O personagem ali do comissário Gordon, que eu não vou lembrar o nome do ator agora, é Jeff alguma coisa, que é um segundo nome aí bem esquisito. Eu vou colocar o nome dele aqui embaixo para vocês saberem de quem eu tô falando. Eu gostei bastante ali do personagem dele. É um personagem ali que tem uma relação muito boa com o Batman. Em diversos momentos você percebe ali que eles formam uma dupla de policiais, né?
quer dizer, eles têm uma química muito parecida ali com esses filmes de dupla policial de investigação, que funciona muito bem. A interação do personagem do Robert Pattinson com esse personagem aí do comissário Gordon funciona muito bem, porque os personagens, eles confiam muito um no outro. Eu gostei bastante dessa característica que o Gordon tem de sempre acreditar no Batman e sempre botar a mão no fogo pelo Batman. E a interação ali que os dois personagens têm é muito boa. Você vê que em muitos momentos o personagem do Gordon, ele não fica muito atrás do Batman. É claro que o Batman, ele tem todo um intelecto mais avançado, ele é um cara que vai mais pra porrada, mas você percebe ali que o Gordon, ele também é um cara muito imponente, um cara de respeito. Eu gostei realmente bastante dessa característica aqui do Gordon, até de ele ter uma postura um pouquinho mais centrada. O personagem do Pinguim eu achei incrível. O Colin Farrell, ele dá um show aqui nesse filme. Além da interpretação dele tá muito boa, toda a caracterização do personagem, toda a maquiagem que foi colocada nele realmente ficou muito boa. É irreconhecível o Colin Farrell, tanto pela voz quanto ali pela maquiagem dele. Cara, a interpretação dele é muito boa realmente. Em todo momento que ele aparece, ele rouba totalmente ali a cena. O personagem do John Turturro, que vive ali o Falcone, é muito bom também. O personagem, ele tem muito carisma, ele tem muita presença em cena, e ele é um personagem que eu achava que ele seria mais ali um personagem secundário, e às vezes eu tava até um pouquinho com o pé atrás, achando que ele poderia atrapalhar a trama, mas você vê que ele tem uma importância muito grande ali pro filme. O personagem dele é responsável por desenrolar várias questões ali em relação à história principal. Eu gostei bastante ali dele. A personagem da Zoe Kravitz, que no caso ela vive a Mulher Gato, eu também gostei bastante. Ela tem uma função muito boa, ela tem uma função muito importante ali na história. A interação dela com o personagem do Batman é muito boa. Você vê ali que tem toda uma questão de sensualidade e os dois sempre se atraírem, e é muito interessante que você vê que muitas vezes no momento onde esses dois personagens conversam, você sente que tem um pouco ali de tensão sexual, no sentido de os dois ficarem atraídos um pelo outro, e tem um pouco de romance, mas esse romance acaba não prejudicando ali a contar a história, porque é interessante que você vê que esse romance é construído de uma forma não subjetiva, mas de uma forma bem discreta ali, para você deixar o personagem do Batman preocupado ali com a Selina Kyle nos momentos onde ela acaba se colocando um pouco em risco. E o personagem, agora tem mais algum que eu queria comentar? Ah, do Charada, né? Cara, eu gostei bastante aí do Charada. O Paul Dano, ele é um excelente ator, ele mandou muito bem aqui interpretando o Charada. Eu só achei ele um pouquinho ali, não é caricato, é porque muitas vezes quando você vê esses filmes de investigação, ou muitas vezes quando você vê outros filmes do próprio Batman, sempre o Batman ele enfrenta ali um vilão que ele é sempre meio doidão, meio psicopata, que ri sozinho. É interessante isso, para você ver ali esse personagem confrontando com a frieza do Batman, mas cara, de tanto você ver isso, uma hora você acaba enchendo o saco. Então muitas vezes quando você vê o personagem do Paul Dano sendo meio doido ali, isso eu falei, tá, é muito mais do mesmo, mas ao mesmo tempo você vê que ele tá na dose certa, você vê que ele não vai beirando ali uma coisa virar muito caricata, como por exemplo o Coringa. Você vê que ele não é o Paul Dano tentando fazer um Coringa, mas sim um Paul Dano fazendo ali o Charada com toda a sua psicopatia que o personagem tem muito ali nos quadrinhos e nas animações. E agora a gente tem que falar aí do personagem que, cara, mano, nossa, o Batman do Robert Pattinson é incrível. Eu já sabia que ele poderia fazer aí muito bem um personagem do Bruce Wayne, do personagem do Batman, mas eu gostei bastante que nesse filme aqui eles focam muito aí na figura do Batman. Tem muito Batman nesse filme, cara, e é algo que me surpreendeu bastante. É tanto que eu vi um pessoal comentando que existe muito dessa questão de quando um personagem, um grande ator, ele vai fazer ali um filme de super-herói, sempre tem essa questão aí de ele ficar o tempo todo sem a máscara, ou sempre ficar mostrando ali o rosto do ator, porque existe muito essa questão ali não é a autoestima do ator, mas é sempre aquela prepotência do ator falando, não, tem que mostrar o meu rosto e tal. E eu gostei bastante que
Tem muito Batman nesse filme, é o tempo todo o Robert Pattinson ali com a máscara do Batman, é toda hora ali investigando, usando ali a roupa do Batman. A armadura dele combina perfeitamente ali com a estética do filme, eu gostei bastante do traje, é tanto que algumas coisas que ele tem ali no traje dele, você vê que tem uma funcionalidade muito interessante, como por exemplo, ele tirar ali o símbolo do Batman que serve como uma faca, a roupa dele ali, a capa dele serve como um planador, inclusive a cena dele usando ali o planador pela primeira vez e demonstrando ali um pouco de medo, realmente é muito legal. Você vê ali como o personagem do Batman, ele cria ali para ele mesmo toda uma questão ali de um mistério onde ele se... Não é, como que eu posso dizer? Ele meio que cria um mistério ali pra ele mesmo se tornar essa figura mitológica ali no subúrbio de Gotham. Eu gostei bastante de como o personagem do Robert Pattinson, ele utiliza ali o Batman pra realmente demonstrar a característica que o personagem dele realmente quer expor e quer ser. E você vê que muitas vezes quando ele quer ser, quando ele precisa ser o Bruce Wayne, ele tá muito desconfortável. E você vê que ali o que ele consegue demonstrar toda a característica das suas reais emoções e sentimentos sendo Batman. Então realmente quando você vê que tem muito Batman nesse filme, é algo que eu gostei bastante. Em questões aí quando ele precisa interpretar o Bruce Wayne, normalmente sempre quando a gente vê aí um ator fazendo o Bruce Wayne, é sempre sendo aquele cara mais playboy, descontraído e baladeiro tal, que a gente viu bastante disso, principalmente ali no Batman do Christian Bale, e aqui não tem, você vê ali que parece que ele se sente desconfortável sendo o Bruce Wayne, e é uma característica que eu gostei bastante. Parece até que quando ele precisa se tornar ali Bruce Wayne e precisa aparecer à luz do dia, ele se sente desconfortável, doido para voltar ali para as sombras. Inclusive ali, toda essa caracterização ali do Batman e sendo imponente ao longo do filme, eu gostei bastante. É engraçado até que esse Batman, ele tem muito das características que eu pelo menos via muito nos desenhos animados, que é ele ter esse pequeno ar de soberba, no sentido de ele sempre se achar um pouco acima da lei, ele sempre se achar ali o fodão, que eu achei bem interessante, como por exemplo, tem uma cena onde ele bate no comissário Gordon, aí o comissário Gordon fala pra ele, pô, você poderia ter batido um pouco mais fraco. Aí ele falou, eu bati fraco, e ele batendo fraco derrubou o cara. Ou naquela hora onde ele fala assim, se o vilão, né, fala pra ele, se você não sair daqui você vai ficar todo sujo de sangue. Aí ele fala assim, tá, eu vou ficar sujo do seu sangue. Ou até mesmo numa cena onde um policial fala que vai prender ele porque o Batman bateu em um policial. Aí ele fala assim, não, você tem que me prender porque eu bati nos 3 policiais. Então você vê ali que o Batman tem esse leve ar de arrogância, assim, que eu achei realmente muito legal. Uma coisa que eu não gostei tanto é que esse Batman, eu achei ele muito cheio das poses. É o tempo todo quando o Robert Pattinson, ele tira a máscara ali do Batman, é sempre ali, ele com o cabelo meio de lado, com a cara suja assim, pra cobrir o rosto dele. Essa questão desse Batman ser toda hora cheio das poses ali, realmente me incomodou bastante. Aí uma coisa que eu esqueci de falar, eu tinha até já desmontado aqui todo o cenário onde eu gravo o filme, mas eu montei aqui de novo para falar sobre um ponto ali que eu gostei bastante. Então essa parte aqui do vídeo específico pode parecer que tá um pouquinho deslocado, mas cara, como eu adorei toda essa questão ali da construção do personagem do Batman, no sentido de você ver que a princípio ele é um personagem um pouco conturbado, mas é um personagem que tá definindo ali muito bem a personalidade do que ele vai querer representar ali pra Gotham. É tanto que você vê que num determinado momento do filme, você observa que o Charada, ele acredita que ele tá fazendo algo certo. Muito do que ele fez ali no filme foi inspirado ali pelo Batman, no sentido de o Batman colocar máscara, se sentir acima da lei, fazer basicamente o que quiser. É tanto que você vê ali que o Batman muitas vezes ele entra nas cenas do crime, ele vai mexendo nas coisas sem pedir informação, e você vê ali que o personagem do Charada se inspirou muito no Batman para fazer tudo o que ele tá fazendo, e o Batman ele sempre se trazer ali muito como sinônimo de vingança, e ele repensando toda essa questão de as atitudes que ele tá tendo e tá refletindo na sociedade onde ele vive e da forma que ele influencia as outras pessoas, e no final do filme ele vê e ele rediscute toda essa questão de que a vingança na verdade não é o certo, e o que o certo é ele representar ali a esperança, que o motivo de ele ter colocado aquela máscara e aquela capa é dele representar ali esperança e a possibilidade de viver numa cidade melhor. Então você vê ali a cena final do filme, cara, quando
ele já praticamente resolveu ali todo o conflito, aí ele vai nadando ali até um determinado local, aí ele vai pegando ali, ele estende a mão para ajudar uma mulher, só que no caso a mulher não estende a mão ali para ele, e quem estende é uma criancinha, a criancinha vai lá, ele pega a criança, e depois as outras pessoas começam a confiar nele também, aí tem um determinado momento, cara, que nossa, mano, é sério, cara, eu achei incrível, assim, aquele momento onde ele coloca a criança assim numa maca e ele vai deixar essa criança ser levada ali pelo soldado, e no caso a criança segura assim a mão do Batman, fala tipo, eu confio mais em você do que nesses soldados, e tipo... O Batman lhe dando assim um sorriso, e nossa, mano, eu falei, cara, isso que significa, isso que representa ali toda uma questão assim de o que é ser um herói, sabe? Eu senti ali que o Batman, ele tava representando muito do que é ser um herói, porque é sempre que eu digo, o Superman, por mais que ele seja ali o melhor símbolo, a melhor definição ali do que é ser um super-herói, o Batman e o Homem-Aranha e até outros personagens, muitas vezes nos filmes eles conseguem representar isso muito mais, e você vê ali... E esses momentos, é sempre os pequenos detalhes assim que eu sempre mais gosto, essa cena aí, cara, realmente assim, eu achei incrível toda essa questão ali dele começar a definir muito bem ali qual que é os princípios dele, por mais que alguns princípios clássicos do Batman já esteja muito bem estabelecido aqui nesse filme, como por exemplo, ele já deixa claro que ele não vai matar ninguém, ele já deixa claro que não vai utilizar a arma, e é algo que eu realmente gostei bastante, porque eu achei muito que o Matthew Reeves, ele acabar querer quebrar com essa tradição aí do Batman de não matar ninguém, e de não acabar utilizando arma em um determinado momento. Então, cara... Mas é isso aí, segue com o resto do vídeo, porque eu gravei realmente esse pedaço aqui só pra falar isso, porque eu realmente queria muito trazer essa parte aqui que eu realmente achei incrível. Mas, cara, eu preciso finalizar aqui esse vídeo falando pra vocês que realmente... O filme eu adorei aqui, com certeza ele é um filme que dá pra discutir aí se ele é melhor do que o Cavaleiro das Trevas ou não, é uma boa discussão que se vocês quiserem eu trago até aqui pro canal, mas cara, realmente eu fiquei muito feliz assistindo esse filme, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se vocês gostaram, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação, porque assim você vai ficar sabendo de outras vezes que a gente lançar aí vídeos novos, e siga o Diário do Cinema nas nossas redes sociais, que o link de todas as nossas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. Então é isso, até a próxima semana com mais um vídeo do Diário do Cinema.